Good afternoon. Stay at home. Boa tarde, gente. Mas lembrando, fica em casa, certo? Essa doença não é brincadeira. Essa pandemia aí tá não só assustando, como levando vidas. Ok? Fica em casa. Bom, o assunto de hoje é os quantifiers. Palavras que indicam quantidades. Quantidades que podem ser certas ou incertas. Como no caso, podem indicar muita quantidade ou podem também não definir quantidade, certo? Aí nós temos aqui quatro especificamente: some, and, much e money, certo? Some. Bom, geralmente usamos o some em frases positivas para substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Bom, o que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis? Por exemplo, você quando vai comprar gasolina, você não diz eu quero uma gasolina. Você diz eu quero tantos litros de gasolina. Então, isso é um substantivo incontável. Porque você não conta o substantivo. Você para contar, você precisa de auxílio de uma unidade de medida. Por isso que é chamado de incontável. É diferente de você... por exemplo, for comprar um boné. Eu quero um boné, 2 bonés, 3 bonés, certo? Então é contável. Mas tem algumas coisas que é considerado incontável em inglês. Tipo pão, que lá eles compram por peso, né? E aqui a gente compra por unidade. Tem essa diferença daqui para lá. Então pão lá é considerado um substantivo incontável, certo? Então, o some, como quantifier, ele significa algum ou alguns, certo? E ele pode ser utilizado tanto para substantivo contável como para substantivo incontável. Então nós temos dois exemplos especificamente. I have some friends in London. Ou seja, eu tenho alguns amigos em Londres, né? Eu tenho alguns amigos em Londres. Então, diz uma certa quantidade, mas não define bem, certo? Então isso é um quantifier. Então amigos são substantivos contáveis. I usually drink some wine with my meal. Eu habitualmente bebo algum vinho ou tomo algum vinho com a minha refeição, certo? Nesse caso aqui, vinho, como ele é um líquido, ele é considerado um substantivo incontável. Porque para você dizer isso aí tem que dizer que tomou um copo, tomou uma dose, tomou 1 litro, tomou 2 litros. Então é necessário uma unidade de medida para contar ele. Você não vai direto, eu tomo um vinho, 2 vinhos, 3 vinhos. Você não diz. Você diz eu tomei um copo de vinho, tomei uma taça de vinho, né? Tomei uma garrafa de vinho. Então você é obrigado a usar uma outra unidade de medida para representar, certo? Às vezes usamos some em uma pergunta, já que ele diz que geralmente só é usado em frases positivas, certo? Ele às vezes também é usado em pergunta, quando esperamos uma resposta positiva, um sim. Então nós temos o exemplo aqui. Would you like some more tea? Ou seja, você gostaria de mais um pouco de chá? A pergunta espera que a resposta seja positiva, seja sim. A segunda frase. Could I have some more sugar, please? Eu poderia ter mais um pouco de açúcar? Certo? Você está pedindo e esperando que a resposta seja sim. Então, nesses casos aqui, já que a resposta vai ser positiva, então nós usamos o some. And, on, small, all, certo? Faz a mesma referência. Ao fazer perguntas
e quando uma frase é gramaticalmente positiva, mas o significado da frase é negativo. Do you have an ice cream left for me? Certo? Exatamente na pergunta. E aqui essa outra questão, que é gramaticalmente, é uma frase gramaticalmente positiva, mas o significado da frase é negativa. Olha o exemplo. My brother never does any chores. Certo? Meu irmão nunca, né? Ei, caramba. Como eu estava falando, o N pode significar one, small, pouco, ou all, tudo, certo? E nesse caso aqui dessa frase, my brother never does any chores, quer dizer, meu irmão nunca faz toda a tarefa, todas as tarefas, certo? Então, nesse caso aqui, never, né? É gramaticalmente positiva, a frase é gramaticalmente positiva, mas com significado negativo, certo? Então, o exemplo aí, o an é usado, né, para frases o quê? Negativas. Ao fazer perguntas, quando uma frase é gramaticalmente positiva, mas o significado é negativo. Aí usamos qualquer an para substantivos contáveis e incontáveis. Olha o exemplo aí. Do you have an cheese? Ou seja, na pergunta, né? Você tem um pouco de queijo? Você tem algum queijo? Certo? He doesn't have any friends in Paris, né? Ele tem alguns amigos em Paris, né? É o que diz a frase, ok? Much e man são usados para expressar que há uma grande quantidade de algo, há uma grande quantidade, né, de alguma coisa. Much é usado para substantivos incontáveis, much é usado para substantivos incontáveis, que é necessário uma outra unidade de medida para determinar. E o man é usado para substantivos contáveis, certo? Olha o exemplo aqui. Much, de much. They don't have much money to buy a present. Ou seja, eles não têm muito dinheiro para comprar o presente. Certo? Então, o much aqui foi usado dinheiro, porque você não diz eu tenho um dinheiro, dois dinheiro, né? Você é obrigado a dizer a quantidade de moedas, de cédulas, certo? O valor da cédula, da moeda, então é necessário uma outra unidade de medida. Por isso que é um substantivo incontável, certo? Man é usado no caso para substantivo contável. Então, I don't have money English stamp in my collection. Ou seja, eu não tenho muitos selos ingleses, ingleses em minha coleção, certo? Então, o money aqui está falando sobre selos. E nesse caso, selo é contável, é um substantivo contável, né? Um selo, dois selos, três selos, ok? Então, gente, em suma, o some é usado em frases positivas, enquanto o an é usado em frases negativas. Essa é a diferença de um para o outro, porque na verdade eles praticamente significam a mesma coisa. Um pouco, pequeno, uma pequena quantidade, certo? Só and que pode significar também todo, all,
né? Mas também pode ser um ou pequeno, um pouco, certo? Mas um é usado em frases positivas e o outro é usado em frase negativa. Já o man e o much, a diferença, lembrando que esses dois são usados tanto para substantivo contável como para substantivo incontável. Já esses, a diferença deles do much e do man é que um é usado para substantivo incontável, que é preciso uma outra unidade de medida, e o man para substantivo contáveis, ok? Então é basicamente isso aí, gente. Então vamos para a atividade, resolver a atividade, e aí qualquer dúvida, pergunta no grupo, ok?